Olá, sou o Ale Cavallo e vamos conversar hoje sobre música independente, fazer algumas reflexões sobre carreira, sobre como colocar a música para rodar, como botar uma banda na estrada. Vai ser muito divertido, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou guitarrista e fundador das Velhas Virgens, uma banda que está nativa desde 1986. São 35 anos de carreira, a gente passou por tudo que vocês possam imaginar, nós vimos o disco, nós vimos o CD, nós vimos o download, o streaming, a gente teve que se adaptar a todas as mudanças no mercado fonográfico. E sempre caído na estrada, né? A nossa independência foi uma falta de opção na época, a gente queria mesmo uma gravadora grande que pudesse lançar a gente pelo Brasil. Nos anos 90, quando a gente gravou os primeiros discos, ninguém queria a banda. A gente gravou os dois primeiros lançamos os dois primeiros por gravadoras independentes, e no terceiro não havia mais quem quisesse. Nós resolvemos então montar nossa própria distribuidora, nossa própria gravadora, e investir tudo numa coisa chamada internet, que na época era discada, era super lenta, a gente tinha caixa postal naquela época, a gente recebia coisas pelo correio, era muito diferente do que é hoje. E eu vou pegar toda essa experiência de contratos, de como lançar as músicas, mesmo no streaming, que a gente tem atuado bastante, e passar para vocês como a gente pode melhorar um pouco a carreira e ser mais ativo mesmo dentro da música. E até conseguir uma grana com isso, porque eu acho importante o músico pensar na remuneração. Ele precisa ganhar, afinal é um trabalho como qualquer outro. Bom, gente, vamos começar falando sobre a independência mesmo. Sobre o que é ser independente, sobre como cuidar dessa carreira. Vamos começar tratando do seu modo de ser independente. Para mim, ser independente, cara, você depender de outras pessoas, você depender de parceria, mas essa dependência você que escolhe. Você cuida da sua carreira, você estabelece leis até onde você pode ir, até onde você não quer ir, quais os tipos de concessão que você vai fazer pela sua música, para a sua música, que tipo de contrato você quer, com quem você quer trabalhar. Então, ser independente é você ter total controle da sua obra, mas você conseguir várias parcerias, você conseguir muita gente te ajudando, porque sozinho você não faz nada. Sempre lembrando que os artistas independentes são os mais ativos nas mídias sociais, na internet, no YouTube. Por quê? Porque eles precisam disso. Eles não têm outra opção de divulgação. Ou é o show, ou são as mídias sociais. Eles não têm muito acesso à mídia normal, eles não têm muito acesso à televisão, rádios. Então você faz através do seu próprio público, e você tenta fazer esse público se engajar e ele mesmo distribuir a tua música, ele mesmo botar essa bola para frente. Bom, eu não posso exatamente começar sem falar no momento que nós estamos vivendo. Esse momento de pandemia, esse momento que estamos fechados, né? Todos os eventos eles foram cancelados. É um momento muito difícil para esse nosso setor, para o setor musical, para o mercado musical. Talvez seja o mercado que vá reabrir por último, a partir de 2022 talvez. Tudo bem que tem as lives, tem um monte de coisa que as pessoas estão fazendo, mas a remuneração caiu demais. Então a gente precisa pensar como a nossa carreira ela pode ser frágil se a gente não tiver algumas alternativas. No caso da pandemia, a gente optou em lançamentos, em trabalhar mais o streaming, em fazer composições novas, em tentar manter a marca da banda viva, mais do que tentar remuneração. Porque apesar dos streamings e toda a rede de YouTube, a Spotify, todo mundo ter aumentado muito as visualizações, a remuneração não aumentou na mesma proporção, ou não aumentou mesmo. Então, a gente precisa pensar outros meios, não só esse. O nosso primeiro passo foi pensar em singles.
lançar novas músicas, fazer releitura, isso tanto para YouTube quanto para as plataformas digitais, tentar fazer vídeo com engajamento do nosso público. Um dos vídeos, um exemplo bom, a gente fez é o Poder do Brinde. Em determinado momento na pandemia, a gente fez uma música e pediu para a galera gravar mesmo um brinde e mandar para a gente, que a gente ia editar isso e fazer um grande clipe com todos os amigos, né? Então fizemos um clipe com 2 segundos cada brinde, cada pessoa. Isso criou engajamento do nosso público. E o engajamento é a coisa mais importante para uma banda hoje. O engajamento do seu público, você conhecer seu público e saber como fazer eles se engajarem e tomarem o partido da banda mesmo, porque você sendo uma banda independente, ou um artista independente, em geral você não é mainstream, você está ali no meio, ou você é underground, então você precisa que as pessoas vistam a camisa, que nem um time de futebol do interior, sabe? Que você vai vestir a camisa e vai comprar a bronca da banda. Bom, depois de estreitar o relacionamento com o seu fã, depois que você já sabe quem é o seu fã, você já tem uma base, você precisa arranjar meios de financiar a sua música, de financiar a sua carreira. É importante pensar em dinheiro, gente. Não pense que por você ser artista, ser músico, você não tem que pensar nisso. Muito importante. Sem grana você não entra em estúdio, sem dinheiro você não faz clipe, sem dinheiro você não faz, você não tem um trabalho de qualidade que possa ser mostrado. Não precisa ser muito dinheiro, mas você precisa planejar isso direito. E conversar com o teu fã, estreitar esse laço com ele e a partir daí pensar, poxa, o que eu posso dar para ele que ele pode me dar um retorno? Não é uma exploração, cara. Você está dando alguma coisa artística para ele. E isso tem um valor. E o fã sabe disso. Ele não vai se queixar, ele não vai ficar bravo com você, ele não vai te cancelar porque você está fazendo um financiamento coletivo, porque você está arrumando novos meios de financiar a tua arte. Ele vai te apoiar. Tem certeza disso. Apesar da gente estar nesse momento muito difícil, eu acho que a gente não tem alternativa. A gente tem que criar novos projetos e manter a marca do artista vivo. Isso é importante você se manter vivo para quando retornar, você ter o que fazer, você ter show de novo, você vai ter que começar de novo a cair na estrada. No mercado da música, talvez o artista terá que reconstruir esse caminho, fazer de novo a sua estrada, fazer de novo o mercado musical, fazer de novo um circuito onde você vai tocar, fazer de novo uma cena musical. O mercado vai ter que ser construído de alguma forma e isso vai partir dos artistas e cabe aos independentes construir a sua própria história. Vamos falar um pouco agora sobre as parcerias. Quem tem banda sabe que é muito complicado, você convive ali com 3, 4, 5 pessoas que são seus companheiros de banda. Isso é uma parceria, é quase um casamento, porque você vai estar convivendo com essa gente. Muitas vezes você vai cair na estrada com essas pessoas. Eles têm manias, a gente tem defeito, tem excessos, tem um monte de coisa que precisa ser, não digo controlada, mas pelo menos você ser tolerante com o outro para poder sobreviver, para não ter uma briga que possa ser ofensiva demais e as pessoas simplesmente se largarem e a banda acabar, separar antes mesmo de começar. Então a parceria começa aí. Mesmo quem é artista solo sabe disso, porque vai ter que ter músico acompanhando, é difícil um cara fazer tudo sozinho, ele vai ter que ter técnico de som, ele vai ter que ter iluminador, ele vai ter que ter hold para ajudar, ele vai ter que ter produtor, ele vai conviver com contratantes, ele vai conviver com o empresário ou o produtor dele. Então, não tem jeito, cara. A parceria é importantíssima e você precisa saber com quem você se junta para não dizer que a cigana enganou, né? Mais para frente falar que, mas ele não era assim antes e agora tá assado, sabe? Conheça bem com quem você vai trabalhar. Esse lance de parceria, ele tem 2 pontos importantes, que é o respeito e a tolerância. Você saber conversar com o teu parceiro é importante. Você não dar chilique, não dar bronca, não gritar. E você tentar ouvir o que o outro está falando, talvez seja o mais difícil
pro músico, pro artista, por conta de ego, por conta de um monte de coisa, você muitas vezes não ouve o que o cara tá do lado tá te falando, o que o teu melhor amigo tá te falando, porque amigo não é aquele que te dá tapinha nas costas. Amigo é aquele que vem e conversa contigo e toca na ferida mesmo, fala, olha, meu, isso não tá bom assim, isso não tá bom. Eu acho que eu pequei muito nisso, eu tinha muita certeza no que eu queria fazer, eu tinha muitas certezas demais e poucas dúvidas, sabe, sobre o meu trabalho, achava que era bom demais. E hoje, vendo em perspectiva, não era, e muitas das críticas eram muito razoáveis, e eu não conseguia ouvir, eu não sabia ouvir. Aprenda a ouvir, isso vai encurtar um monte de caminho, vai te fazer ter muito mais parceiros, vai te fazer muito mais feliz na tua carreira. Dentro de uma banda, ou mesmo com um artista solo, você tem que dividir tarefas. Você não pode querer carregar tudo sozinho, você tem que aprender a delegar. Não dá para fazer tudo, não dá. Ninguém tem essa habilidade de compor, executar, produzir, botar na rede social, lançar. É muita coisa para uma pessoa só. Então, o artista tem que aprender a ter essa equipe. Se é uma banda, a banda toda tem que trabalhar igualmente. Isso vai evitar um monte de atrito para frente, isso vai evitar aquela conversa, pô, mas eu faço mais que você, eu preciso ganhar mais ou menos, sabe? Porque enquanto você estiver dividindo despesas, tudo tranquilo. A hora que começar a entrar grana, se isso não estiver muito claro, muito bem explicado entre vocês, isso vai dar muito problema. Apelar para as amizades não é crime. Pode pegar os teus amigos, porque nem sempre alguém que está perto de você sabe de design, ou entende rede social. Então pega os amigos, cara, chama alguém que goste da banda. É importante isso, é importante trabalhar na base do amor, que a pessoa ter, além da amizade, gostar realmente do produto, gostar realmente das músicas. Pega alguém que faça esse design, que entenda o que você quer, explique, conversem, para ele chegar na marca da banda. É importante alguém desenhar isso direito. E quando eu falo desenhar, não é fazer um bonequinho, não é fazer um logo bonito, não é fazer um personagem. É desenhar a mesma marca, saber identificar os seus pontos positivos e colocar isso num logotipo, num personagem. Pô, exemplos muito bons no mundo. O Iron Maiden tem o Edge, né, que é a caveira, é a camiseta mais vendida no mundo por conta do personagem. Tudo bem, para você pode ser infantil, pode ser, mas eles acertaram muito a mão no que eles queriam. Durante muito tempo as velhas virgens tinham as garrafinhas, e essas garrafinhas eram mais conhecidas que a banda, porque elas diziam exatamente o que falava a banda. A gente falava muito de bebida, a gente falava muito de bar, a gente falava de sexo. Então as garrafinhas elas davam um norte mesmo, elas já te colocavam dentro do universo do artista. Alguém para cuidar das mídias sociais é importante. Alguém que unifique tua linguagem, alguém que pegue todo o teu trabalho, transforme numa leitura fácil para o teu fã e que o fã entenda e que ele converse com ele. Às vezes o próprio artista ele não consegue fazer isso, ele precisa de alguém para ajudar ele em toda essa transição. Não é uma coisa muito simples de fazer e nem todo mundo tem essa habilidade. A galera mais jovem hoje tem um pouco mais, já são fluentes, mas quem é um pouco mais velho já tem mais dificuldade. E muitas vezes o que você vê da sua carreira não é exatamente o que o teu fã vê. Então tem uma pessoa de fora olhando isso, ela pode te dar uma outra perspectiva. Uma última coisa são quando você está começando e não tem grana, os shows não tem paga, você não tem cachê. É um momento de muita alegria quando você consegue fechar um show e ao mesmo tempo é um momento tenso porque você não tem dinheiro para pagar as pessoas. Então teus amigos que gostem de você, que vão lá, que virem aquele hold, que te ajude a carregar, pessoas que te ajudem a montar o show em si, demonstra profissionalismo. O contratante gosta muito disso, independente de quem seja. Você chegar com um pouco mais de apoio é interessante para você conquistar outros eventos, outros shows, para você dar um passinho para frente. Então pense nisso, pense nos colegas que podem te ajudar, em amigos que gostem da música, que queiram acompanhar a banda. Tem sempre alguém que está interessado nisso, é legal. E é divertido para todos, ser um amigo, ser um cara já conhecido. Você pode
Isso pode virar uma grande festa e uma grande parte do teu cachê, você vai entender isso com o tempo, é realmente a diversão, é realmente ter essa amizade e compartilhar isso. Bom, além de chamar os amigos para te ajudar, você tem que fazer uma coisa que aí é a mais difícil de tudo. Você tem que convidar todo mundo que você conhece para os shows. Sempre, em todo show. Eu lembro de alguns casos da gente, no começo de carreira, meu irmão chamando todos os amigos para irem ao show, eu chamando parentes, chamando todo mundo, tendo que reunir uma tropa mesmo para começar a ter gente. Porque é importante ter mais gente no público do que no palco. Isso é legal, é bom para você, é bom para tua autoestima. Você tocar para um lugar vazio é terrível. Eu lembro de um dia que estávamos num show no interior, a gente subiu, foi pro camarim uma hora e meia antes do show e não tinha uma pessoa no evento. O nosso baterista, irritadíssimo falando, não é possível. Ele pegou uma Kombi que estava na frente lá de um dos contratantes, foi buscar pessoas na praça, em boteco. Ele encheu a Kombi com umas 30 pessoas e trouxe para o show. Pessoas que não sabiam nada, que não conheciam a banda. Ele botou as pessoas ali. Esse tipo de atitude, esse tipo de garra que você tem que ter no começo para angariar fã, isso é importante, gente. Pensem nisso. Vamos falar um pouquinho sobre repertório. Aqui o bicho pega, porque repertório é uma coisa que dá briga, repertório é uma coisa que muitas vezes as pessoas não se entendem. Eu lembro de alguns momentos do Barão com o Cazuza, em que o Cazuza queria tocar algumas músicas de MPB, queria misturar algumas coisas, e o Barão não aceitava isso. Então, essa composição do repertório ela precisa ficar muito, muito clara para todo mundo. E o repertório, tanto o autoral quanto o de cover, vamos falar mais do autoral, né? Mesmo no autoral, você coloca umas leituras no meio, que eu acho que tem que ter a ver com o jeito que você toca. Você montou ali aquelas 12, 16 músicas, você tem que testar isso em show. E você tem que ouvir as pessoas. Muitas vezes, uma música não pega, cara. Uma música ela é para compor repertório no seu trabalho. Ela é legal ter ela gravada, é legal ter ela no disco, é legal ter ela no stream, mas não é legal ter ela no show. Então, você precisa testar isso ao vivo, você precisa ouvir as pessoas, mas, ao mesmo tempo, você precisa ter algumas certezas, você precisa ter algumas convicções. Nem toda música você pode simplesmente jogar fora, algumas você tem que dar uma chance. No nosso terceiro disco, a gente fez uma música chamada Senhor Sucesso. Era uma letra um pouquinho diferente do que a gente fazia. Ela era maior, ela era mais complexa e ela tratava num tema um pouco mais crítico. Ela dava nome ao disco. A gente abriu o show com ela, o Paulão fantasiado com cartola, todo de amarelo, como se fosse um grande banqueiro. E no começo ela não pegava com o público. Ela levou um tempo até as pessoas se acostumarem e ela acabou virando um clássico. Mais pra frente, se a gente tivesse desistido dela muito cedo, ela não teria virado uma música importante pra gente. Ter esse cuidado com o setlist é importante. O setlist, que é a coleção de músicas que você vai fazer ao vivo, o hall de músicas, o andamento do espetáculo, ele não é simplesmente um amontoado de música, não é jogar ali, vamos fazer essa aqui. Pense bem, essa depois dessa vai ter que efeito, essa depois dessa vai ter qual efeito, onde terão trocas, onde você vai mudar o palco, onde você vai se mexer. Tudo isso tem que ser pensado, e pensado muito claramente para você ter um espetáculo. O show, ele como uma peça de teatro, ele tem começo, meio e fim, ele tem a parte o início que é muito importante, onde vai ser o teu cartão de visita, onde você vai mostrar para que veio. Aí ele vai para o meio, ele pode ter um pouquinho de barriga ali, né, que a gente chama barriga, é onde o show dá aquela acalmada, para depois você ser apoteótico no final. Você não consegue manter o seu show linear, porque isso é chato. É chato você manter a coisa linear, ele não ter altos e baixos, torna a coisa muito monótona. E não é bom para um show ser monótono. O repertório ele tem que ter posicionamento, engajamento, ele tem que mostrar o que é o artista. A sinceridade nesse momento é importantíssimo, porque
o público ele reconhece quando você está mentindo, quando você não está sendo honesto com ele. E você não pode querer agradar todo mundo. Cara, agradar todo mundo é a pior coisa que um artista pode querer fazer. Quando você tenta agradar todo mundo, você não agrada ninguém. Não dá. As pessoas são muito diferentes. Você tem que saber para quem você está falando. E nesse ponto, esse engajamento ele é importantíssimo. É importantíssimo. Não tente ser o cara bonzinho, totalmente antenado e totalmente dentro de uma caixinha, porque as pessoas não gostam disso. Você ficar dentro de uma caixinha da bondade, da pureza, isso vai contra o que é a arte. A arte ela tem que ser revolucionária, ela tem que tocar na ferida, ela tem que ser bonita, mas ela tem que ser também, ela pode ser trágica, ela pode ser crítica, ela pode ser um monte de coisa, ela pode ser na verdade o que você quiser. Ela só não pode querer agradar todo mundo. Para você colocar o teu bloco na rua, para você pegar esse set list e transformar num show, você precisa ensaiar. Ensaiar é chato, ensaiar é aborrecido, ensaiar é repetição, você tem que fazer a mesma coisa milhares de vezes até ficar bom. Tem um monte de problema no ensaio, pessoas que tocam mais alta que outra. Você vai ter que aprender a controlar o ensaio e a transformar isso numa coisa prazerosa. É muito complicado. A primeira coisa é você achar um lugar para ensaiar, um bom lugar para ensaiar. A gente quando começou ensaiava na casa do baterista. Por quê? Porque era o mais fácil, era mais fácil eu levar um amplificadorzinho, uma guitarra para o ensaio do que o baterista pegar a bateria toda e levar para outro lugar. A gente deixava as coisas meio que montadas num cantinho no quarto dele. Atrapalhava a família toda, mas a gente gostava, cara, era divertido. Mas era tecnicamente muito ruim. Mas era o que a gente gente não tinha grana para estúdio, a gente não tinha grana para ir para outro lugar, a gente não tinha nem carro para levar as coisas. Eu estava com 16, 17 anos quando começamos, né? E ter esse cantinho é importante. Tenha o seu cantinho, que seja um estúdio, que seja a casa de um dos músicos, mas um lugar onde você não vai ser atrapalhado, onde não vão te interromper a cada 5 minutos, onde você possa fazer o barulho que você quiser. Aí chegamos no equipamento. Hoje, tá tranquilo, hoje você consegue um bom equipamento com um preço razoável. Pesquisa muito, cara, porque você comprar um amplificador, o céu é o limite. Você comprar uma guitarra, o céu é o limite. Você pode comprar de 1.000 a 20 mil reais, 30 mil reais. Você não tem muito parâmetro. Agora, você precisa comprar e pesquisar a coisa que é melhor para o seu som. O tipo de equipamento que é melhor para o seu som. Vou dar um exemplo. Quando você entra no estúdio e o teu diferencial é a letra da música, o que você faz? Abaixa todo mundo e deixa o vocalista ser o diferencial. Deixa o vocalista cantar, deixa as pessoas ouvirem a música. Você entendendo isso no ensaio, você vai conseguir passar isso quando for para o show. Você vai conseguir passar isso para o técnico de som. Você vai conseguir passar. A banda já vai estar acostumada a tocar nesse volume. É importante. Pô, se a banda é o som, é o baixista, é o guitarrista, essas pessoas têm que ficar um pouquinho mais em relevo. Isso serve para quando você for gravar também. Ter o diferencial da banda muito claro. Nesse sentido, é importante para os shows, para a gravação, para o ensaio. É sempre importante deixar isso em relevo. Esqueça um pouco o seu ego. Pô, tocar alto é bom, pro batera é bom, pro guitarrista é bom. Tocar, fazer muito barulho é muito gostoso. A gente, toca um rock, cara. Eu sei como é que é. Mas quando você quer se profissionalizar, você precisa que as pessoas entendam o seu som. Ela não pode ser um amontoado sonoro, uma cacofonia louca. Você montou a banda, você é um artista solo, você quer ir para a independência, você começou o seu repertório, você já tem umas músicas, você vai gravar isso, você já tem um show ensaiado, chegou a hora de planejar a carreira. Na verdade, isso tudo deve ser feito ao mesmo tempo. Não deixe para planejar a carreira depois que você fez. Sabe, a partir do momento que você já tem algumas músicas, a partir do momento que você já conhece um pouco do que você quer fazer, não que isso não possa mudar, gente. Vou parar aqui e vou dar um exemplo. Quando a gente começou, nos anos 80, a gente fazia uma coisa que era mais crítica social,
era mais voltado para os problemas da época, a gente falava de apartheid, a gente falava... E a gente viu que a gente não era bom naquilo. A gente viu que gente como Legião Urbana, como o Paralamas do Sucesso fazia aquilo melhor. A coisa foi mudando naturalmente. Começou a pintar umas músicas que eram crônicas da noite, crônicas de bar, coisas que aconteciam com a gente, que eram engraçadas, bem-humoradas, e aquilo foi virando o mote da banda. Quer dizer, a gente começou de um jeito e depois transformou tudo em outro. E isso levou algum tempo. Em geral, as bandas têm tempos diferentes para se organizar e para tomar uma forma, para amadurecer. A gente levou muito, a gente levou 4, 5 anos para entender o que a gente queria. A gente também era muito novo tal, e compor não é uma coisa muito fácil, ela requer um pouquinho de prática, de treino. Então, pense na carreira, comece a pensar na carreira junto com tudo, mas não engesse. Vão vir críticas, vão vir soluções, vão vir sugestões que talvez sejam interessantes dar uma olhada e revisitar o que você está fazendo. Quando você está no começo, o mundo está aberto. Você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Mas o ideal é você pensar no que você realmente quer, nas suas convicções, para o teu engajamento ficar mais fácil, para você falar a verdade com o teu público. Nesse momento é a hora de falar e ouvir abertamente. Não descarte nada. Quando começar o planejamento, não descarte as ideias mais malucas, que das ideias mais malucas podem surgir alguma coisa bem interessante. Então ouça os seus companheiros, os seus parceiros, pense você o que você quer, tente escrever isso, tente botar com qual que é a minha missão enquanto artista, o que eu quero mudar, o que eu quero transformar no mundo. E a partir disso, você faz o planejamento da sua carreira. Poxa, onde eu estou hoje? Bom, eu estou aqui, eu estou começando a fazer minhas músicas. Onde eu quero chegar? Eu quero ter 1 milhão de seguidores, eu quero vender bilhões de discos, ou eu quero ser o cara que vai ser engajado nessa causa e vou ter esse nicho de mercado, sabe? Você tem que pensar nisso, você tem que pensar no que você quer. Eu quero ser milionário. Não, eu quero ter sucesso dentro do que eu me proponho a fazer. Isso não necessariamente é dinheiro, isso não necessariamente é venda de disco. Poxa, um monte de artistas que são fenomenais nunca venderam muito, nunca foram grandes vendedores de discos. Eles acabaram tendo uma carreira muito longa porque tem uma carreira muito fértil e muito importante e que influenciou muita gente. Você pode ser esse cara. Você precisa pensar no que você quer. Não é vergonha querer ter muito fã, querer ter grana, querer ter milhões de acessos no streaming. Não é vergonha nenhuma, não é demérito. Eu acho que você pode pensar nisso. Mas você não pode pensar só nisso, sabe? Você tem que pensar na carreira, que é um passo a passo mesmo do que você quer ser, onde você está, onde você quer chegar e como você vai fazer para chegar. Dentro desse planejamento, você tem algumas coisas que parecem não ter a ver com música, mas tem. Você tem uma gama de produto que você pode fazer com a tua marca, que você tem que planejar, que vão de camiseta. No nosso caso, no Velhas Virgens, que a gente fala de bebida, temos caneca, copo. A gente teve uma linha de lingerie para mulher, sabe? A gente teve um monte de produtos ali que na época faziam muita diferença dentro do que a gente conseguia ganhar no mês. E isso se transformava em grana para mais produtos, para fazer um novo disco, para fazer um novo clipe. Isso é uma bola de neve mesmo, que você tem que alimentar. Então, planejar também os produtos, planejar sua cauda longa, né, de produtos, que ela pode ir de camiseta, livro, de CD, você pode fazer CD, você pode fazer o disco, você pode fazer fita cassete, ou você pode usar só o streaming. Você tem que planejar o que você quer e o que o teu público vai querer. Porque também não adianta você lançar alguma coisa, isso é tão legal, mas pro teu público não interessa. Você precisa saber quem está te ouvindo. Chegou a hora do melhor, chegou a hora do show, do espetáculo. Você já ensaiou, você compôs suas músicas, você já tem alguma coisa gravada, você conseguiu vender um show, que é a coisa mais complicada nesse momento. A primeira coisa, não se desespere com isso, não se desespere se você não consegue vender show, não se desespere se você recebe não na cara. Isso é muito normal, tome isso como um estágio. Pense nisso como um começo de carreira.
que você vai estar aprendendo, que você vai estar meio que sendo x-tudo para você desenvolver as informações meio que você precisa para toda a cadeia do que você quer entregar ao teu público. Chegou no momento do espetáculo. Você está ali, vai fazer seu primeiro show. Algumas coisas eu acho que é legal pra caramba você se preocupar, para você causar uma boa impressão. Primeiro, o seu palco. Tentar ter um palco bonito, um palco limpo, não ter um monte de fio espalhado, sabe? Essas coisas é interessante para visualizar. Ter um fundo de palco pintado, serigrafado, ter alguns adereços no palco que possam fazer às vezes de cenário, coisas pequenas que você possa ser fácil de carregar, porque no começo você não vai ter um transporte adequado, vai ser tudo na base do bota tudo dentro de um carro e vamos. Você tem um equipamento melhor que você puder, que as pessoas possam te ouvir. É interessante pra caramba se você tiver um técnico que conheça um pouquinho do seu som, mas isso não é todo lugar que você vai ter. Em geral você vai ter o técnico da casa, você ter respeito por esse cara e começar uma certa amizade com ele é importante também. Você ter um figurino apropriado, não sair de casa de pijama e tocar, sabe? Eu acho que em um momento do rock isso foi, principalmente do indie, tinha esse negócio da autenticidade, mas eu não sei se isso funciona muito hoje. A gente vê o pop, ele é super glamouroso, a gente vê o rap, ele é super glamouroso, ele tem roupas, ele tem estilo. Eu acho que para qualquer tipo de música, eu acho que ter o estilo é importante, a moda é importante, cara. Não despreze, não menospreze. A música, o mundo da música dita muito isso, o mundo pop, o rock hoje é muito mais moda do que música. É interessante esse tipo de coisa, então você botar isso no palco é importante. Abertura do show, você pode fazer de várias maneiras, em geral você pode botar um vídeo, você pode tocar uma música que vá ser emblemática para você, que seja abertura. Bom, assista shows, vá ver o que os caras, o que os grandes shows te propõem e tente tirar dali algumas ideias. E tem o começo, temos o final do show também que deve ser bem pensado, essa sequência toda, e como um espetáculo, com começo, meio e fim, para agradar o seu público. Tocar direito, né? manter a performance legal. Se você tem que correr no palco, corra. Se você tem que pular, pule. Se você tem que gritar, grite. Não meça esforços para conquistar seu público. Se você tem um trabalho autoral, tente ser original. Tente ser o mais original possível. Porque se você estiver fazendo uma cópia, as pessoas vão notar e elas sempre vão preferir o original do que a cópia. Sempre. Isso é inevitável. Você nunca vai ser melhor do que o cara que fez primeiro que você, que fez aquilo bem. Sabe? Então tente ser original e mostre essa originalidade no show. Ponha isso no palco, ponha isso nas suas músicas. Pense sempre criativamente. Tente arrumar soluções criativas e que não envolvam grana. Você não vai ter dinheiro nesse começo, vai ser muito difícil. Então, o teu fundo do palco pintado, luzes que você possa arrumar, adereços no palco. Tente pensar tudo isso de uma forma que você não gaste muito. Eu lembro que o primeiro lançamento da gente, nós fizemos no extinto Aeroanta e pedimos para um amigo pintar o fundo do palco. Ele fez uma belíssima arte, era um grafiteiro em começo de carreira. E aí a gente deu uma graninha para ele, mas muito mais falava o nome dele mesmo, era um camarada. E no palco a gente colocou a gente comprou, foi na 25 de março, comprou um monte de João Bobo, que a gente pintou de um jeito e colocou no palco e de um determinado momento do show a gente jogava para a plateia. João Bobos pequenininhos, então a gente jogava para a plateia. Tal. Aquilo foi super divertido, as pessoas curtiram. Desde então a gente tem procurado fazer isso, a gente coloca bailarinas no show, que hoje se transformou, que eram bailarinas no começo da nossa carreira, hoje é a nossa vocalista, que faz esse contraponto com o nosso vocalista. Eles trocam muito de roupa, eles têm muitos figurinos.
a gente coloca alguns adereços, já colocamos coisas para tampar os amplificadores que abriam, né, que era uma cidade, fazia um desenho de uma cidade, que essas coisas abriam, eram fáceis de carregar, eram baratas de fazer. Então pense nisso para agradar o teu público, para tornar o show atraente, para tornar o show uma coisa que as pessoas queiram mais, queiram ver de novo, queiram falar para os amigos virem. Falamos de uma coisa muito legal que é o show e agora vamos voltar para uma coisa chata, que é a burocracia. Vamos falar primeiro da diferença de obra e fonograma. A obra é a sua composição. A composição, o letrista, quer dizer, tudo que é referente à música em si. O fonograma é uma gravação dessa música. Quer dizer, a obra é única, só tem aquela. Agora, fonograma podem ter milhares. Aí não tem problema, cada intérprete vai ter a sua interpretação daquela música. Tá? Então são duas coisas diferentes, pensem nisso. A obra você tem que registrar de um jeito e os fonogramas são registrados de outro. E tudo isso precisa ter documento. Vamos começar com o registro de obra. O certo, cara, é você ir lá, dar um Google, perguntar como eu registro uma obra musical. Vai vir um monte de passos que você vai ter que fazer. A obra, ela pode ser música instrumental, ela pode ser música e letra, ela pode ser de um monte de jeito. Você pode querer registrar a partitura, você pode querer registrar a letra como um poema. Tudo isso são vários tipos de registro diferentes. Em geral, na Biblioteca Nacional. Mas entre no Google e procurem como fazer esse registro, como é a Biblioteca Nacional, como funciona. Hoje eles fazem tudo online. Tem uma taxa pequena, é muito simples e isso garante a integridade do que você está fazendo. Cara, sua obra é a coisa mais importante que você vai ter depois da sua marca. Para registrar o fonograma é um pouquinho diferente. Existe uma coisa que é o ISRC. Lá vão estar todos os dados da sua gravação. Todo mundo que participou vai estar ali. É como se fosse um CPF da música. Então lá vai estar os músicos, vão estar os compositores, vão estar os intérpretes, vai estar o produtor fonográfico, o produtor musical, todo mundo ali numa listinha, bonitinho, isso vai gerar um número, vai gerar um código. Esse código é o que você vai usar para depois colocar no streaming, para colocar num vinil, num CD, sabe? É um númerozinho com letras que você vai ter que gerar. Para gerar o ISRC, você precisa ser associado uma associação de compositores. Eu sou da Abramos, mas existem outras muitas que você pode se associar. Isso é gratuito, eles vão cuidar da sua carreira, eles vão cuidar de receber as coisas do ECAD, eles vão cuidar do seu fonograma e da sua obra se você deixar também. Existem outros jeitos, existem editoras de obras que você pode contratar para cuidar disso. Eu, como músico independente, eu tenho minha própria editora, eu edito minhas próprias músicas e eu lanço pela minha gravadora. Mas tudo isso é feito através da minha associação de compositores e intérpretes. Quem quer ser independente precisa cuidar da sua obra, precisa cuidar da sua carreira. Não, você não pode deixar isso na mão de ninguém. Você precisa saber, você precisa conhecer as regras, você precisa conhecer as leis, você precisa saber o que está acontecendo e o que vai acontecer com a sua música, com a sua obra, com o seu fonograma. Você precisa saber o caminho que ele está percorrendo para você poder cobrar, a sua associação, para você ir lá e falar com ele, eu tenho retidos, esse dinheiro é meu. Você vai ver que quando você juntar tudo isso, você juntar a grana que você vai ganhar de streaming, a grana que vai vir de shows que você fizer, mesmo quando você faz shows, onde você toca, paga o ECAD, que repassa a parte para a sua associação. Você tem que saber como receber isso. Você não pode deixar que isso, a cada 5 anos, ele se perde. Ele entra naquele fundo perdido e isso volta para a associação, ele não vai para o músico. Então você precisa saber por onde anda o teu fonograma e a tua obra para você poder cobrar as pessoas certas, a sua associação, o ECAD, os streamings, um monte de coisa aí que fazer crescer esse bolo que é o que você precisa receber para sobreviver de música, que não é muito fácil, cara. Então entenda de leis, entenda
a forma como, o caminho como a música, como o fonograma, como a obra, ela anda dentro das instituições, para você poder cobrar. Para entender melhor isso, cara, dê um Google, pesquisa, conversa com um advogado de direitos autorais, você pode marcar uma entrevista com alguém. Não tenha preguiça nesse sentido. Eu sei que é um tema chato, é um tema que é confuso, ele é difícil, mas tem um monte de caminhos. Tem um monte de caminhos a seguir, tem um monte de jeitos de monetizar isso. Atualmente existe a arte, a criptomoeda, você vender a arte com criptomoeda. Existe e cada vez mais vão ter, você vai ter acesso a coisas e a jeitos de vender tua obra e a jeito de monetizar direto com o seu público, sem ter intermediários. Então aprenda a ler, aprenda o direito autoral, aprenda pelo menos o básico disso, tá? Importante. Pensando na obra e no fonograma, eu tenho aqui algumas dúvidas sobre como fazer determinadas coisas. Poxa, é mais importante lançar um disco inteiro ou lançar um single? É mais importante lançar no digital ou fazer isso no CD e no vinil? Como eu posso cuidar disso? A minha sugestão para você é, se você puder fazer tudo, faça tudo. Faça todas as mídias. Faça todas as mídias, isso é super interessante. Você ter tudo, você tem em CD, em vinil, em fita cassete, no streaming, em download, tudo que você puder, onde você puder pôr, coloque, ou que produto que você puder fazer, faça. Nem sempre tem dinheiro para isso, então você tem que escolher. Eu acho que o streaming hoje é onde você deve estar, porque se você não tiver no streaming, você praticamente não existe para o mercado musical. Se você puder fazer o CD, que é barato, faça. Faça, porque você sempre vai vender um pouco aqui e ali, sempre você vai poder mandar. Eu sei que hoje ele é muito pouco, é até mal visto, tal, mas tem ali, se você puder fazer o vinil, ótimo. O vinil é um baita de um presente, é uma coisa bonita, ele é grande, você não precisa fazer muitas cópias, 250, 300 cópias, é caríssimo, mas ele vale a pena e você pode vender esse produto muito caro. Certo? Então, se você tiver uma gama desses produtos musicais, se você puder fazer, faça. Agora, quanto a lançar o disco inteiro ou singles, isso vai muito do planejamento da banda, do planejamento do artista. No nosso último trabalho, que foi lançado no meio da pandemia, em 2020, a gente optou em começar a lançar ele por singles. A gente fez 6 singles e depois, aí com o disco já bem planejado, bem estruturado, a gente soltou o álbum inteiro. Por quê? Porque quando você está no streaming, é uma mídia, ela é muito volátil, ela é muito rápida. Então você precisa ter sempre novidades. Então talvez lançando singles, você tenha você tenha novidades para o seu público. Você tenha sempre alguma coisa diferente para dar para ele. Quando você lança o álbum completo, você pôs tudo de uma vez, você jogou todas as suas fichas numa cartada só. Me lembra muito os anos 50, que a rapaziada gravava o compacto, né, aquela bolachinha pequenininha, botava debaixo do braço e ia levar para as rádios, ia levar pro... Aí quando tinha uns 10 compactos, eles gravavam, aí sim o vinil, o LP, né, o vinil cheio, com 8, 10 músicas, meia hora, 35 minutos. A gente meio que voltou para isso de um jeito muito mais rápido, muito mais fácil de fazer, que não envolve praticamente nada industrial, envolve você gravar a tua música e colocar numa mídia digital. Para colocar a tua música no streaming, quando você é independente, é muito complicado você entrar diretamente no Spotify, no Deezer ou no iTunes. Você, em geral, precisa ter um facilitador para isso. Existem várias empresas que fazem isso e todas elas cobram uma porcentagem em cima do seu fonograma, em cima da sua obra. Você tem que escolher. Você vai lá, pesquise. Eu trabalho com a ONRPM, com a CD Baby e com a Trattor. Eu trabalho com 3 dessas empresas. E todas elas têm as suas vantagens e desvantagens. Faça o seu planejamento e dentro disso, pense e pesquise, converse mesmo. Converse com pessoas. Teu amigo músico está no CD Baby, teu amigo músico está na ONU. Conversa com essas pessoas, vê o que é melhor para você, vê o que é melhor para sua música. E entenda
bem essas plataformas que vão te ajudar a entrar pro digital. É importante ter isso, cara. Isso vai pode te gerar uma renda diferente de acordo com onde você entrar, de acordo com o que você falar. Ele tem um acesso melhor a determinadas playlists, a determinadas escolhas musicais. Pense nisso. Agora vamos pensar na parte que talvez seja a mais complicada para um artista, que é falar de si mesmo, que é a sua marca. A marca é a coisa mais importante que você vai ter, é o que você vai levar para a vida inteira. Você vai levar isso junto com a sua obra. Então a sua marca ela tem que ser vista, ser reconhecida. Então você precisa de ajuda para isso. Você precisa ter alguém que entenda muito de design, que possa te ajudar a ter uma marca condizente com o que você quer vender, com a sua identidade musical, com a sua identidade artística. A marca ela não se resume a um logo, a um desenho de personagem, ela é o cerne, ela tem que mostrar o seu DNA, o seu DNA artístico. Então, para isso, tem que ter muita conversa, você tem que saber muito bem o que você quer, você tem que poder passar para alguém que vá fazer o desenho disso, que vá botar isso no papel, que vá colocar isso de um jeito fácil de uma pessoa reconhecer. Esse desenho ele vai permear tudo que você fizer. Essa marca ela vai permear tudo. Ela vai ser um produto, vai estar nas tuas camisetas, ela vai estar no teu CD, ela vai estar nas tuas músicas, ela vai estar na tua identidade visual, ela vai estar nas tuas mídias sociais. Tenha cuidado, mas principalmente no começo, não engesse. Às vezes você vai querer mudar, às vezes você não vai querer ter a mesma coisa para sempre. Eu acho que o para sempre é tempo demais. Você vai querer mudar o desenho, mas você tem que manter a sua identidade, mesmo nas mudanças, a não ser que você faça uma mudança muito radical. Eu queria isso, mas agora eu quero isso. Você mude tudo, ou você troque o nome. Se não, tente manter a coerência, cara. Tente ter alguém que seja bem próximo a você, que você possa contar e que conheça o que você faz. Bom, como a marca pode se transformar no seu bem mais valioso, imagina quanto vale o Iron Maiden, quanto vale a marca Iron Maiden, quanto vale a marca Anitta, quanto vale essas marcas que começaram pequenas e foram crescendo, qual o valor agregado dela. Imagina se essas pessoas não tivessem registrado isso, tivessem deixado ao léu, se outras pessoas pegassem e registrassem isso no seu lugar, e você ficasse refém disso, é péssimo. Então, dê um Google, como registrar sua marca, é no INPI, não é difícil, você consegue fazer isso, você pode consultar um escritório de advogados, tem advogados especializados em registro de marca, você tem que pagar algumas taxas, é um caminho longo, ele demora cerca de 2 anos para completar o registro, que eles vão ver se não tem nada parecido, eles vão pesquisar toda a trajetória, para ver se não há nada igual à sua. Mas é importante para você ter a segurança de que a marca vai ser sua. Vamos organizar essa bagunça toda. Bom, você compôs, você registrou sua obra, você criou o ISRC para suas músicas, você está começando a fazer show, tá tudo ali, tá tudo andando, você tem que ter suas mídias sociais funcionando coerentemente, você tem que estar com a tua marca já meio que idealizada, você tem que estar conversando com o teu fã. São coisas que você precisa fazer, que você tem que fazer para ter uma carreira. Você quer ter uma carreira longa, você quer ter uma carreira curta, você quer ganhar muito dinheiro, você quer estar em determinado nicho ou no outro nicho, você quer falar com determinado público, isso você que vai escolher. Agora, como você vai chegar nisso, requer planejamento. No início, não tente abraçar o mundo, cara. Tente falar diretamente com as pessoas interessadas naquilo. Ache os grupos, crie dentro das tuas plataformas jeito de conversar com as pessoas que estão interessadas no que você está fazendo. Se você faz samba, gente que gosta de samba, se você faz rock, gente que gosta de rock, se você faz pop, se você faz funk, sabe? Tente se sintonizar com um público já
engajado no que você está fazendo. E se engaje no movimento. Não tire o corpo fora, não fique muito em cima do muro. Tenha um posicionamento, tá? Isso é importante para você. Uma coisa que a gente tem que pensar e que é complicadíssima, eu sempre tive muita dificuldade, é a assessoria. A assessoria, ela é... uma coisa meio básica, sabe? Você tem um release, você tem uma foto bonita, você tem um mailing, né? Uma lista de rádios, de jornais. Isso tudo hoje você pesquisa e você consegue que você possa mandar e divulgar o seu trabalho. A cada coisa que você fizer, você tem que ter um release, uma foto disso e mandar para todo mundo que você puder. No começo, é você que vai ter que fazer. Não tem grana para bancar uma assessoria. Assessoria é um negócio caro. A partir do momento que você consiga juntar uma grana, eu acho que vale a pena investir nisso periodicamente, a cada lançamento, e depois ter uma assessoria para te acompanhar permanentemente. Tá? Mas pense nisso para você se organizar. Poxa, eu tenho ali a lista de pessoas que eu quero mandar as coisas, e essa lista vai sendo mudada, vai sendo implementada com o tempo, tem que ser muito bem organizada. Eu tive muita dificuldade, sempre tive muita dificuldade com isso, é uma coisa complicada de fazer, mas tem que ser pensada, se não for você, alguém tem que pensar nisso por você. E dentro desse lance de assessoria tem uma outra coisa que é uma conversa permanente com a sua base de fã. Vai chegar um momento que você vai ter ali, sei lá, 10 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão de pessoas que vão estar te seguindo em mídias sociais, ou vão estar cadastradas no teu site, vão estar conversando com você. Essa coisa de você mandar e-mail parece muito antiga, mas ainda funciona muito bem. Se você tiver essas pessoas cadastradas querendo receber notícias suas, mantenha essa lista. Ela começa com 10, depois ela vai para 100, ela vai para 1000, ela cresce. E esse é o teu melhor mailing, é a tua melhor lista de pessoas, é esse teu público que é fiel e que quer receber notícia tua. Um outro lugar que você precisa manter bem organizado é o canal do YouTube, ou um canal que você possa colocar suas imagens. Estou falando do YouTube porque é o mais comum de se usar hoje. Você tem que estar com ele bem organizado, tem que ter playlists, tem que ter teus vídeos, você pode entrar lá e fazer programas, você pode fazer suas lives. Ele tem que estar bem estruturado para o teu fã entrar e reconhecer o teu trabalho. Tá? Você vai começar com pouca gente e vai crescer, e você tem que falar com essas pessoas de alguma maneira. Então pensa em organizar e deixar ele bem bacana, com imagens boas, com uma certa qualidade, tudo dentro do teu trabalho. Tente não fugir do teu posicionamento, do teu engajamento, e organize ele, deixa ele bem bacaninha para quando o teu fã entrar, ele achar as coisas que ele precisa e que ele quer ver. Hora de botar o pé na estrada. Cair com o seu show na estrada, que é a parte mais legal, é a parte mais divertida, é a parte mais interessante, é onde você conhece as pessoas, onde você faz contato, onde você ganha prestígio, onde você também conhece seus amores, você tem tretas, você vai aprender a ser gente na estrada, você vai aprender algumas leis básicas. A gente nas Velhas Virgens, a gente emenda turnê atrás de turnê desde mais ou menos 96. A gente nunca parou, quer dizer, paramos agora, é a primeira vez que a gente fica tanto tempo sem show durante a pandemia, mas a gente nunca tinha parado. A gente praticamente não tem férias, porque nós temos o Carnavélias, né, que é o nosso produto carnaval, janeiro e fevereiro, onde bandas de rock em geral não tocam, a gente toca muito. E cair na estrada tem um monte de coisas legais, mas tem muita coisa difícil também para fazer. Primeira coisa, vender show. Vender show não é fácil, vender show é difícil pra caramba, e tem um monte de coisa envolvida que precisa ser vista, produção, que desde transporte, hospedagem, rango para a equipe toda, o lugar onde você vai tocar, venda de ingresso, tem 1 milhão de coisas que você vai ter que se preocupar, ou que alguém vai ter que se preocupar por você. Para começar, eu acho que você tem que fazer um cadastro dos lugares onde podem receber teu show. Você entra na internet e você procura os bares, os Sescs, os teatros, as casas de show. Você procura tudo que você possa, onde você possa encaixar teu show. E aí começa o trabalhinho de formiga, né? Você começa a mandar o teu CD, ou mandar o teu release eletrônico, ou mandar o que você tiver
o que você tiver de melhor para essas pessoas, falando desse show e dizendo por quê, se justificando, por que essa pessoa deveria comprar o teu show? Você tem que convencer ela a comprar o teu show. É uma parte muito complicada, cara. O ideal é que alguém que não seja o artista faça isso. O artista se vender é muito difícil para ele. Ele se sente muito pouco à vontade. Falo porque já fui o produtor e o empresário das Velhas Virgens durante um período muito difícil da gente. Cara, eu saía suado do show e ia ter que contar dinheiro, sabe? Ia ter que contar bilheteria, ia ter que acertar com o contratante, que às vezes não rolava pra pagar, todo mundo ia embora pro hotel, eu ficava lá porque tinha que esperar fechamento. Então ter um produtor para isso, acho que no começo é um produtor e vendedor de show, é um empresário e produtor ao mesmo tempo, eu acho importante para a sanidade mental do artista. Tenha em mão, se você puder, organize isso muito bem, todos os documentos da banda, tudo que você puder, ou do artista, ou dos músicos envolvidos, se você é um artista solo. Um pequeno release, uma breve biografia de todo mundo, CPF, RG, uma foto bacana, foto de todos, foto separada. Tenha tudo que você puder, contratos que você tenha, porque de repente tem edital, pinta um lance no SESC que precisa de documentação, pinta essas coisas que precisam ser resolvidas rapidamente, e até você juntar de todo mundo, muitas vezes demora. Então tem essas coisas em mão, isso pode facilitar a venda de show. De novo, é importante o canal do YouTube para isso. Ter um show no canal do YouTube, ter uma apresentação boa, bem gravada, porque também não pode depor contra o teu show. Então ter alguma coisa bacana que você possa mostrar uma parte do show para você ter um link onde a pessoa possa acessar e possa ver o que ela está comprando. As pessoas gostam de ver o que elas estão comprando. Ninguém compra uma casa sem ver, ninguém compra um carro sem ver. E o show não é diferente, cara. E se você circular pelos ambientes, pelas festas, tentar circular por outros shows, você vai acabar conhecendo, vai acabar esbarrando em pessoas interessantes que possam te abrir portas. Então, o lance de você estar no mercado, ele é mais do que você só fazer contato via internet, é você estar no corpo a corpo também. Quer dizer, quando isso puder ser feito de novo. Você tendo um show montado, você pode ter uma coisa que vai te remunerar de uma outra forma. E ela vai compor essa grana que você vai fazer para gerir tua carreira, para ter um salário, para o que você quiser. Que são as lojas. Nas Velhas Virgens eu tenho dois tipos de loja. Primeiro, eu não licencio os produtos das velhas para ninguém, a gente faz tudo a gente achou melhor esse caminho. Não é o único, eu acho que você pode pensar em licenciar a sua marca para outras pessoas, não acho problema nenhuma. Assim como a gente cansou de fazer parceria, a gente fez parceria com óculos, que a gente fez parcerias com algumas outras marcas, mas sempre parceria, nunca licenciando a marca completamente, nunca perdendo o controle do que a gente está fazendo. Mas essa é a minha versão, é o jeito que eu achei melhor fazer com a marca das Velhas Virgens. A gente tem dois tipos de loja. A gente tem uma loja que acompanha o show, que é uma lojinha mesmo, cara, uma barraquinha que você leva com todos os seus produtos. Essa é onde você vai ter o contato direto com o teu fã, é onde a compra é catártica. Ele viu o show, ele gostou, ele vem e compra alguma coisa, um souvenir, uma caneca, um CD, ele compra alguma coisa para você autografar no camarim. Essa loja talvez seja o teu contato mais íntimo com o teu público. É importante ter, e ela, por experiência própria, tem uma rentabilidade muito boa, ela vende muito bem. Você pode pegar um camarada seu que você confie muito, que seja muito honesto, você dá uma porcentagem do que ele vender, ele vai te acompanhar, ele vai ficar felizão fazendo isso, porque é um trabalho divertido, é um trabalho que você de muita conversa, é um cara que tem que ser muito comunicativo. No começo da banda, eu mesmo fazia, a gente mesmo acabava o show, abria uma linha de coisas, montava ali na frente do palco mesmo e vendia as coisas ali para as pessoas. Com o passar do tempo a gente viu que a gente precisava ter uma loja, ter uma barraquinha mesmo, essas que nem você vê em feira, essas feiras em praça, essas coisas, essa barraquinha pequenininha, sabe? Ela tem 1 metro por 40, 50 centímetros, você leva com um telhadinho, tal, tudo bonitinho, que você pode até customizar, você pode botar os nomes, coloca ali
uma luz, uma luminariazinha para iluminar, que é importante, não pode esquecer, senão o cara fica muito no escuro, o show em geral é um lugar muito escuro. Essa loja vai te dar uma rentabilidade muito legal, ela vai viabilizar outros produtos teus. A outra loja é a loja na internet. A gente tem a nossa própria loja, hoje está muito fácil, hoje você pega um programa de loja, você dá uma pesquisada, tem vários, e eles funcionam bem pra caramba, e você pode ter uma gama de produtos ali dentro, e você paga muito pouco por isso, você paga porcentagem muito pequena. Essa loja na internet, ela precisa ser bem organizada, ela precisa estar bonita, precisa ter fotos bonitas para você poder vender. É um outro lugar que vai te gerar uma renda muito, muito interessante. Você tem que saber botar preço na sua camiseta, na caneca que você vai vender, na lapiseira, na caneta, no boné, sei lá, no que você imaginar, no teu CD, quanto vale isso? Então você tem que ter em mente várias coisas, o preço de custo, o trabalho, quem fez, como isso vai ser transportado, você pensar no transporte, que pode ser correio, pode ser uma transportadora, quanto isso vai custar, para você poder colocar esse preço, todos esses preços dentro da tua loja virtual, para você não levar prejuízo. Tá? Então, tem determinadas coisas, por exemplo, que eu comecei a pensar muito depois. Caixa, como é que eu envio? Sabe, envelope, é envelope bolha, não é? Quanto custa? Eu preciso ter, dentro dessa caixa eu preciso ter alguma marca, alguma coisa, eu tenho um carimbo, eu posso botar um carimbo, eu posso botar um adesivo, o que eu faço, sabe? Tudo isso tem que ser pensado e tudo isso tem custo. E você precisa colocar tudo isso para precificar o seu produto. Aí temos algumas coisas que são funcionais. Por exemplo, você vai chegar um momento que você vai precisar de um estoque, que pode ser na sua casa, que pode ser numa salinha, mas você vai precisar, a partir do momento que você faça 1000 CDs, 1000 camisetas, a partir do momento que você tem uma quantidade maior de coisa, você vai precisar de um lugar para colocar isso. Eu lembro quando o Teatro Mágico começou, eles se organizaram de um jeito muito interessante. Eles mesmos tinham as máquinas de tudo. Eles fizeram as máquinas de silk para as camisetas, eles tinham os escravos para reproduzir os CDs que eles iam vender. Eles tinham uma logística toda própria de fazer acontecer a coisa, sabe? Então eles vendiam muito dentro do show. Por quê? Porque eles tinham um preço ótimo e os produtos eram muito legais. E eles tinham o acompanhamento completo de toda a esteira de produção. Então isso facilitava muito a vida deles. Você não precisa ter tudo isso. Você pode ter fornecedor para tudo, mas você precisa saber precificar e saber como colocar isso dentro da tua casa, dentro de uma sala. Sabe? Tem que pensar em estantes, em lugar. Sabe? Não pode ser um amontoado, que você vai perder produto e você não vai saber onde estão as coisas. Então, ter uma certa organização é importante. Máquinas de cartão, o banco, as contas que você vai fazer no PagSeguro, no Mercado Pago, eu não sei onde, você tem que pensar nisso e você tem que pensar nas porcentagens. Existe porcentagem para quem paga à vista, para quem paga boleto e para quem paga em cartão. São porcentagens diferentes. Eu acho que quando você está começando, você pense na maior porcentagem e ali coloque dentro do teu preço. Não tenha vários preços para os produtos. Chegue no meio termo aí, bacana, em que você não perca e que você não deixe teu produto inviável para o teu cliente, tá? Bom, agora vamos fechar isso aqui com algumas dicas de quem já viveu um monte de coisa, quem enfrentou um monte de roubada e quem já se deu mal algumas vezes e que não gostaria que você se desse mal. São alguns pequenos cuidados que são fáceis de ter e que eu, muito cabeça dura no começo de carreira, não pensei nisso, não tinha ninguém para me falar também, e quando falaram eu também não ouvi e acabei quebrando a minha cara. A primeira e talvez a maior de todas, em hipótese alguma, assine qualquer contrato sem antes passar por um advogado e sem antes passar por um contador. Nunca, cara, nunca na vida faça isso. Leva para um amigo seu, leva para um conhecido, contrate um advogado, garanto que vai sair mais barato. Eu vou contar uma historinha rápida. Nosso primeiro contrato foi com uma gravadora do Sul. Eles ofereceram mundos e fundos e depois não cumpriram nada.
Eles não tinham grana nem para tirar o CD da fábrica. O CD ia ser quebrado, moído para virar outros CDs. Eu e Paulão tivemos que juntar grana. Eu vendi carro na época, cara, foi muito caro para pegar os CDs, para poder tirar os CDs da loja e para poder começar até a carreira no nosso primeiro disco. Se aquilo não vingasse, acabava a banda. A gente teve que tirar aquilo e dar pro cara vender, porque a gente tinha um contrato que exigia isso. E era um contrato leonino, era horrível. Nós ficamos 1 ano preso com esse cidadão. 1 ano não, 2 anos preso com esse cidadão. Com esse cara mau caráter. Ele queimou a gente no mercado, ele vendeu coisa e não pagou, ele comprou mídia e não pagou. A rádio veio atrás da gente, as revistas vieram atrás da gente como se a gente fosse culpado. Foi terrível, foram 2 anos de sufoco. E, começo de carreira, onde eu devia estar feliz, eu devia estar festejando. A gente estava tendo tretas jurídicas e tendo que aprender do pior jeito possível. Não faça nunca nada sem consultar um advogado e um contador. Essas 2 pessoas, elas vão te acompanhar a vida inteira, cara. Isso é importante. Cuide disso. Escute crítica e aprenda com ela. Mas não desista das coisas que são mais relevantes para você. Não desista de uma ideia porque você recebeu muitas críticas. Aprenda a escutar, aprenda a separar o que é interessante para você e o que não é. E aprenda que, de repente, cara, o que você está fazendo não tem relevância mesmo. O que você está fazendo não é importante, que você precisa mudar isso, que isso não é legal, que isso não... Sabe, aprenda a não insistir no erro, a insistir em coisas que realmente valem a pena. A gente estava também começando a carreira, levando fita para as gravadoras, levamos um cassete para um produtor e o cara ouviu aquilo e falou, olha, não tem espaço aqui para vocês, mas ele deu uma dica que talvez permeou a vida da gente, isso mudou a vida da gente. E essa nós ouvimos. Ele virou pra gente e falou, olha, para de gravar fitinha ruim e vá pra estrada, e vá fazer show. Que uma hora o seu show vai estar fazendo barulho e eu vou ouvir e eu vou lá ver. Sabe? Uma hora essa tua música vai estar fazendo barulho. Para de fazer coisa ruim. Se concentre em fazer uma coisa que você faça bem. Na época, era o único jeito de fazer, não tinha internet, não tinha streaming, não tinha nada. Então o que a gente fez? A gente caiu na estrada. É o que você tem que fazer, cara. Você tem que gravar alguma coisa boa. Você não pode se ater em coisas ruins, você tem que gravar coisa boa, botar coisa boa, cair na estrada mesmo para mostrar teu show, fazer uma base de fã. Você fazendo isso, cara, a pessoa certa ou você mesmo, você vai encontrar um caminho para chegar. Eu lembro quando o NX0 foi para a gravadora, isso nos anos 90, eles já eram uma banda com uma legião de fã, cara. Eles já não precisavam mais da gravadora. Foram porque deram um up sensacional para a carreira deles, mas eles não precisavam mais. A gente vê um monte de casos. A gente vê a Malu Magalhães, por exemplo, no começo dos anos 2000. O pai dela, muito espertamente, não levou o contrato dela para as gravadoras, levou para a agência de publicidade. Vendeu as músicas para a agência de publicidade, botar em publicidade. Sabe, tem vários jeitos de fazer. Tem muitas formas de fazer. Você tem que encontrar a sua. Ache o diferencial da sua arte. Ache no que você é melhor que os outros. Ache no que você é diferente dos outros. Ache no que as pessoas possam se conectar contigo. E use isso. Use isso na tua música. Use isso nas tuas plataformas sociais. Use isso para te engajar dentro das mídias, dentro da tua carreira. Use isso. O teu diferencial, a tua forma original de se mostrar no mundo é o que vai vender. Bom, cuide bem da sua obra, registre tudo, registre tua marca, registre tuas obras, faça o ISRC, faça tudo direitinho, ou tem alguém para fazer que você confie. Cuide bem disso, cara. Esse vai ser seu patrimônio. Isso pode virar sua aposentadoria, isso pode virar a grana que vai te render pro resto da vida, isso pode virar um monte de coisa, isso pode virar uma coisa milionária, sabe? Isso pode ser o teu futuro. Então cuide bem disso, cuide bem da tua obra, cuide bem das tuas músicas, cuide bem da tua marca, cuide com carinho, como se fosse um filho. Não entre em estúdio sem um produtor, sem um cara que entenda do estúdio, sem um cara que entenda da tua música, sem um cara que saiba o que está fazendo. Você vai gastar dinheiro, você vai jogar dinheiro fora e você não vai ter um bom produto. Então não faça as coisas sozinho. É uma coisa que eu aprendi também a duras penas. A gente fez muita fita ruim
muita música que poderiam ter sido trabalhada melhor mais pra frente, a gente jogou fora porque a gravação era péssima e a gente pegou bode da música. Então entra, vá pro estúdio, mas vá, ou pro estúdio caseiro, onde você estiver gravando, não grave sozinho, tem alguém do teu lado, tem alguém que entenda de música, que entenda um pouco de mixagem, que saiba ouvir, que saiba pegar, transformar o que você está pensando, transformar exatamente o que você está pensando na música. Bom, e por último, seja criativo, cara. Seja criativo, use a tua cabeça, pense na tua obra, pense nas coisas que você pode fazer, pense no que você quer fazer, arrume soluções, entre em contato com outras pessoas, converse com todo mundo, veja shows, veja palestras, veja palestras do Google, como monetizar, como ter o AdSense a seu favor, como ter um algoritmo a seu favor, pesquisa as coisas e tenha ideias criativas para resolver os seus problemas, para mostrar a tua obra, para mostrar a tua veia artística. Você ter criatividade artística é ótimo, mas você não ter criatividade no negócio, isso pode acabar com a tua música, isso pode deixar você sempre sem visibilidade. E não é isso que eu quero que você tenha visibilidade, eu quero que a música cresça. A música é sensacional, cara, é um mercado maravilhoso, é um mercado gigante, é um mercado que tem muita grana, é um mercado que pode te dar um futuro, é um mercado que ele é como medicina, ele é como engenharia, ele é como qualquer outro, cara, ele é como... ele é uma coisa que, poxa, pode te render, você pode ficar milionário, você pode ter uma vida feliz, você pode ter uma vida remediada, você pode ser do jeito que você quiser se você trabalhar direito. Então seja criativo nesse momento, e em todos os outros momentos da sua carreira, no começo, no meio, no fim. Não deixe de lado sua criatividade, não engesse ela, não faça mais do mesmo. Tente dar para o teu público uma experiência, uma coisa que ele vá se sentir agradecido por você existir. Eu acho que é isso que o artista tem que ser no mundo. Ele tem que dar uma experiência para o público, uma experiência que não precisa ser bonita, não precisa ser alegre, ela pode ser triste, ela pode ser crítica, ela pode ser do jeito que você quiser, mas ela tem que ser uma experiência, a pessoa tem que sair dali diferente do que ela entrou. É isso, gente. É o que eu tinha para dizer, é um resumão, é um apanhado, não dá para, nesse curto período que a gente teve de bate-papo, não dá para se aprofundar muito em nada. O que eu peço por último para vocês é que tudo que vocês tiverem de dúvida, essas coisas, vão lá no Google, procurem, conversem com pessoas, tem muita pessoa interessante, muita pessoa interessada em ensinar, em colocar a tua carreira no trilho. A gente precisa de novos talentos, a gente precisa de novas pessoas compondo, de novas pessoas fazendo novas coisas, novas músicas. É importante a arte ela precisa sobreviver a tudo isso que nós estamos vendo hoje, ela precisa sobreviver e sair lá do outro lado grande e forte de novo. Valeu, obrigado pela companhia.